uma vez estarmos reunidos aqui neste santo lugar, nesta casa chamada Casa de Oração, para glorificar e exaltar e enaltecer o teu grande nome. Senhor, nesta noite o Senhor já tem se manifestado neste lugar, Senhor, e falado aos nossos corações através dos louvores. E queremos crer ainda, ó Pai, que não será diferente neste momento a qual o teu servo estará fazendo uso da tua palavra. Meu Deus, como sempre o Senhor tem sido em sua vida, mais uma vez nós fazemos este pedido através desta oração. Use ele nas tuas mãos como uma ferramenta sua, para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja. É o nosso pedido e a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amados irmãos, quero juntamente com vocês ler as Sagradas Escrituras no texto do Salmo de número 92 e versículo 12. Enquanto os irmãos estão a achar este versículo, eu quero aqui deixar os meus agradecimentos ao Deus Todo-Poderoso pela oportunidade que Ele tem me dado de estar aqui para congregar juntamente o nosso amado irmão pastor Juvelino em um momento tão gratificante que é a comemoração do seu aniversário. Agradeço a Deus pela igreja a qual também temos recepcionado e os obreiros na minha retaguarda. Amados, leamos a palavra do Senhor, Salmo de número 92 e o versículo 12, diz assim, estenderemos a nossa leitura ao versículo 15, diz assim: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão frutos e serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar o que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Assentai, igreja amada. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, quero ser bem sucinto em minhas palavras, mas o Senhor tem me dado em meu coração para trazer a vocês uma pequena palavra a respeito deste texto. Amados, se você for observar este texto de Salmo 92, você vai ver que este salmo é um salmo de ações de graça, agradecendo a Deus pelas vitórias, e nós já percebemos aqui que os servos do Senhor estão jubilosos, assim como nós estamos aqui nesta noite, agradecidos a Deus, dando ações de graças ao Senhor, pelo fato do servo de Deus estar completando mais um ano de vida e com saúde. Observando este texto, nós vemos, meus amados irmãos, próprios da cultura hebraica, que eles conseguem e fazem destes textos e usam das coisas do seu cotidiano para trazer, meus amados irmãos, algumas verdades, alguns exemplos, alguns ensinamentos. E nesta noite nós teremos aqui também usar destes mesmos métodos para trazer algumas verdades bíblicas que será aplicada, eu creio, para a vida do nosso pastor Juvelino, que está completando anos nesse dia. Observamos, meus amados irmãos, que aqui nós vemos que todas as plantas é usada como símbolos para denotar para o servo de Deus, o justo, o homem fiel ao Senhor. Se você for observar no versículo 7, nós também vemos o homem de Deus aqui que escreveu este salmo magnífico. Você vai observar que ele também usa uma planta como símbolo para identificar os ímpios, aqueles que cometem iniquidade. E a planta que ele usa é as relvas. Meus amados irmãos, algo que é vulnerável, passageiro, aquilo que a própria palavra de Deus diz,
que de manhã está verde, viçosa e bonita, mas quando chega a tarde é lançada ao fogo, seca-se e lança-se ao fogo. E quando nós vemos, amados igreja, que o símbolo que é usado aqui para referenciar, para mostrar como que é o homem de Deus, o justo, aquele que serve a Deus com integridade, aquele que faz a obra de Deus, meus amados irmãos, com sinceridade, ele usa duas árvores, e a primeira árvore é a palmeira, e a segunda é o cedro. E essas duas árvores, elas são plantadas na casa do Senhor. Eu acredito, meus amados irmãos, que isto aqui vem identificar literalmente como servo do Senhor, o nosso amado irmão pastor Juvelino. Observe, meus amados irmãos, que a primeira árvore que fala aqui é a palmeira, muito conhecida em Israel. A palmeira, meus amados irmãos, pelo menos 80 tipos de palmeiras existia em Israel, mas todas elas, meus queridos irmãos, tinham uma característica importantíssima. A palmeira era uma árvore extremamente resistente. A palmeira, diante da tormenta, ela era uma árvore que ela sabia se comportar de maneira tal que jamais ela vinha a sucumbir, jamais ela vinha a cair. A palmeira, meus amados irmãos, ela tinha uma profundidade muito grande nas suas raízes, e por consequência, ela também tinha uma grande facilidade de envergadura. A palmeira, quando o vento vinha sobre ela, ela tinha a capacidade de se abaixar ante o chão, e a partir do momento que aquele vento passava, ela voltava ao seu estado original. Eu glorifico ao nome do Senhor Deus, que os ventos podem até vir sobre o homem de Deus, sobre a mulher de Deus, sobre o justo na casa do Senhor. No entanto, este homem e esta mulher, com a ajuda do próprio Deus, ele cria as suas raízes, ele se edifica. Ele pode estar, meu irmão, no momento mais difícil da vida, que a hora que passa a ventania, ele se posiciona no seu modo original, e aí o inimigo diz: agora eu vou derrubar, agora eu vou acabar, agora eu vou destruir. Eu sei, meus amados irmãos, pastor Juvelino, que no decorrer do seu ministério, muitos foram os ventos que sopraram. Por muitas vezes você diz: Senhor, eu não vou aguentar, não há condições para mim. Mas conforme a palavra de Deus diz nesta noite, os justos são como as palmeiras. Apesar de estar em um terreno instável, que as palmeiras é próprio, meus amados irmãos, que os terrenos em que as palmeiras estão plantadas geralmente são em arenoso, mas eu creio que assim como Jesus falou sobre aqueles dois fundamentos, oh amados irmãos, assim é a igreja, assim é o homem de Deus. Pode até por cima estar a areia, que parece, meu amado irmão, minha amada irmã, vulnerável, mas abaixo da areia está a rocha inabalável. Sabe, meu amado irmão, porque até hoje você não caiu? Sabe porque muitas vezes você foi solapado, muitas vezes o inimigo levantou-se contra você com perseguição, e por vezes você chorou juntamente com a sua esposa, e você não caiu, porque você está enraizado sobre a rocha que é Jesus. O vento vem, a destruição passa, mas o homem de Deus permanece firme, e eu quero crer que esta igreja nesta noite também permanece firme no Senhor Jesus. Talvez eu esteja pregando para uma vida nesta noite que está passando por este mesmo processo. Quantos vocês viram já envergarem e caírem? Quantos vocês viram chegar pelo meio do caminho e alguém dizer: este vai longe? Mas quando veio o primeiro vento,
se envergou e caiu, mas eu dou um conselho da parte de Deus para você nesta noite: aprofunda as suas raízes, e quando você chegar aos pés de Jesus, o vento pode ser forte da maneira que for, que você jamais vai sucumbir, e além do mais, você vai estar plantado na casa do nosso Deus. Louvado seja o nome santo do Deus de Israel. Amados irmãos, os ímpios são como as relvas, logo se desvanece e vai, mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam em Deus da nossa salvação, jamais é sucumbido, jamais é pego de surpresa, porque Jesus é aquele que sustenta a tua igreja. Meus queridos irmãos, observe este texto, e eu faço, meus amados irmãos, deste texto aqui, meus amados irmãos, como parte do meu ministério. Eu creio que como parte do ministério de cada irmã que está aqui nesta noite, só Deus sabe os caminhos em que nós percorremos, só Deus sabe as lutas que nós passamos, só Deus sabe os ventos que passou, mas vocês estão aqui, amados irmãos, vocês estão plantados na casa do Senhor. Bendito é o Cordeiro de Deus, em que nos conserve sempre dando frutos nesta casa bendita, que é a casa do Deus Todo-Poderoso. Amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que os justos, eles florescerão como a palmeira. Queridos, e a Bíblia diz também, pastor, que ele não só florescerá, ele crescerá como o cedro do Líbano. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quantas vezes, meus amados irmãos, em quantas circunstâncias, em quantos momentos, as pessoas não dão nada por nós. As pessoas olham para nós e dizem assim: este aí não vai longe, este aí não faz nada. Eu me lembro do que o apóstolo Paulo diz, que um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Aleluia! Eu louvo a Deus que o meu ministério foi Deus que fez crescer. Glórias ao santo nome do Deus de Israel. Este Deus está aqui nesta noite, e a palavra dele diz que os exaltados ele abate, mas os humildes ele faz crescer. Quantos são humildes aqui? Glorifique, exalte o nome deste Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando o salmista escreveu este livro, ou este salmo, ele já estava fazendo uma análise pregressa, ou seja, ele pôs em pauta, ele pôs em apreciação dois tipos de pessoas: o ímpio e o justo. E depois que ele faz esta apreciação, ele chega às suas conclusões. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Amado irmão, amada igreja, é bom nós estarmos na presença de Deus. O melhor lugar é estar plantado na casa de Deus. Não retire os seus pés da casa do Senhor, mas seja como a palmeira e como o cedro na casa do Deus Todo-Poderoso. Amados, o cedro é uma árvore milenar. O cedro, meus amados irmãos, tem cedros hoje que é identificado a sua idade entre 1000 e 3000 anos. O cedro denota aqui instabilidade.
permanência. O cedro aqui, meus amados irmãos, denota para nós nesta noite uma vida produtiva e por muito tempo. O cedro vivia e vive até hoje. Sua idade é milenar, mostrando, meus amados irmãos, que aqueles que são justos na casa de Deus, aquele que se propõe a fazer a obra de Deus com integridade, aquele que se propõe a fazer a obra de Deus com sinceridade, o Senhor é quem sustenta ele. É o Senhor que dá longevidade de vida para ele. É o Deus Todo-Poderoso que estende as suas mãos e diz: você vai longe, eu vou te sustentar. Oh, glórias a Deus! Eu acredito que muitos que estão aqui nesta noite, quem sabe já podia estar na sepultura. Muitos que estão aqui nesta noite, quem sabe já não poderia ver a luz do sol, já não poderia ver o semblante dos seus amigos, dos seus irmãos, mas pelas mãos poderosas do Deus Todo-Poderoso, Deus determinou longevidade de vida para você. Este é o justo na casa de Deus. Este é o justo que estão plantados nos átrios do Senhor Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amados irmãos, o cedro tinha um segredo da sua longevidade. Ele fazia com que as suas raízes iam até os lençóis freáticos, e ali podia que as intempéries no exterior podia vir sobre ele, mas ele tinha, meus amados irmãos, um meio de subsistência garantido. Apesar de que no exterior parecia que ele estava muitas vezes já decaído, porque uma das características dos cedros também, que ele traz no seu próprio tronco as marcas dos tempos, as marcas das intempéries. O cedro é conhecido pelas marcas que ele traz no seu tronco. Eu me lembro quando o apóstolo Paulo dizia: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E Paulo não falava isto com sentimento, meus amados irmãos, de uma pessoa lamentando da vida. Paulo dizia isto com orgulho: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Meus queridos irmãos, o homem e a mulher que ele está plantado na casa do Senhor, você nunca vai ver ele lamentando pelos campos. Você nunca vai ver um obreiro que traz a marca de Jesus no seu corpo lamentar pelos cantos por causa dos problemas, por causa das dificuldades, mas com orgulho ele diz: eu trago comigo a marca do Calvário, a marca de Cristo. Meu querido obreiro da casa de Deus, eu tenho uma palavra de Deus a vocês nesta noite. Não faça do teu ministério um conjunto de lamentações. Tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você sofreu, tudo aquilo que você suportou, que seja de orgulho, que diga: eu trago comigo. Meus queridos irmãos, o cedro, ele tinha esta característica. Por quê? Porque a subsistência do cedro estava nas suas raízes profundas. E por que o cedro não era arrancado pelas ventanias? Porque ele encontrava ao fundo, na profundidade, ele encontrava rochas. Estudos mostram que as raízes dos cedros, elas eram entrelaçadas nas rochas, nas profundidades. Irmão, pode ventar, pode cair raio, pode cair todo quanto é tipo de intempéries, que não vai arrancar aquele que está lançado na rocha de Cristo. Ei, para suir, falar mais.
Meu querido, quantas pessoas estão desistindo de servir a Deus? Nós que somos pastores, que queremos levar uma vida de santidade, sabe, pastores? Falar o que é mais difícil para um pastor hoje não é as perseguições, não é as calúnias. O que é mais difícil para um pastor hoje é saber que esta geração que nós estamos vivendo é uma geração que não suporta sofrer por Jesus. É uma geração que não suporta negar a si mesmo. Quando um pastor vai pregar santidade, purificação, renúncia, ele diz: olha, nesta igreja aqui eu não vou ficar. Sabe que tem outra ali que eu posso fazer o que eu bem entender, o que eu bem quiser? Mas eu quero dar um conselho da parte de Deus nesta noite aos obreiros da casa de Deus: se mantém firme e constante, porque o seu trabalho não é vão no Senhor. Deus vai nos abençoar. Santidade na casa de Deus, purificação na casa de Deus, que haverá um derramamento sobrenatural do poder de Deus. O cedro tinha consigo uma das características, era a marca do tempo, do sofrimento, mas jamais se abalou. Oh Deus Todo-Poderoso, eu estou pregando para uma igreja aqui, meu amado irmão, que quer viver uma vida de santidade e purificação, mesmo que isto venha lhe causar algum tipo de sofrimento, mesmo que isto venha lhe causar algum tipo de renúncia. O Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui nesta noite para te abençoar. Eu já estou encerrando, irmãos, e que eu fico olhando, amados irmãos, neste texto de agradecimento a Deus, que fez duas últimas constatações destas duas árvores. Primeiro, ela seria plantada na casa de Deus e daria flores. Lindo demais. Ela daria flores na casa de Deus. E a segunda constatação, que ela daria frutos. E esses frutos viriam na sua velhice. Se nós podemos falar sobre isso aqui, irmãos. As pessoas falam sobre choque de gerações, não é? É por isso, irmãos, obreiros da casa de Deus, eu creio que a mesma visão que o nosso pastor tem. Há pessoas que dizem que a nossa juventude é um problema da igreja. Isso é difícil de viver. Os jovens é um jardim da casa de Deus. Quando eu vejo os jovens na igreja glorificando ao Senhor, são flores. E esse cedro, estas palmeiras são plantadas na casa de Deus. Primeiramente elas darão suas flores, futuramente darão os seus frutos. Aleluia! Glória a Deus! Oh meu irmão, oh minha irmã, compensa nós servirmos ao Deus Todo-Poderoso. Compensa nós servirmos ao Deus Todo-Poderoso, porque com certeza a nossa recompensa, ela virá. A igreja se coloca em pés. Neste culto de ações de graça, a minha oração, o meu pedido a Deus é que nesta noite, você, meu irmão, você, minha irmã, possa se identificar com aquilo que nós estamos falando aqui, e possa glorificar este Deus, possa exaltar este Deus, porque este Deus está olhando para os céus, Ele está esquadrinhando os corações. Feche os teus olhos, eu vou orar com você e por você. Pai, eu aprendi a Tua palavra. Nós sabemos, meu Deus, que quem dá longevidade de vida é o Senhor. Meu Deus,
A tua palavra nos diz que os velhos, eles terão verdores, eles serão viçosos na tua casa, eles darão frutos na sua velhice. Meu Deus, eu acredito piamente na tua palavra, e é o desejo do coração que eu tenho aqui, Jesus. Que esta palavra possa se cumprir na íntegra na vida do teu servo pastor Juvelino. Meu Deus, em o nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, Jesus.